eu vou pensar que são entregues a nós pelo pensamento espírita. E a partir dessas questões a gente vai refletir sobre o Evangelho. Vamos lá. A proposta do Cristo é uma proposta desafiadora. A gente precisa entender que ela não vai ser fácil. Mas precisamos entender por que ela não é fácil para nós. Por que a proposta do Evangelho, que basicamente é construir uma consciência pacífica, desprendida das experiências materiais, focado na comunhão com Deus e no desenvolvimento de todo o potencial espiritual que a gente tem. Por que tudo isso é desafiador para nós? O Espiritismo nos ajuda a entender. O Espiritismo traz uma ideia de que os espíritos eles não são todos iguais. Que as criaturas elas não têm o mesmo nível de amadurecimento. Eu vou segurar o microfone. Que as criaturas elas não têm o mesmo nível de amadurecimento. Nós somos criados por Deus filhos ignorantes, mas temos níveis de maturidade diferentes. A gente primeiro precisa entender isso para descobrir o que é desafiador a experiência de aprofundarmos no Evangelho. Porque muitos de nós não percebem que a matéria ela camufla muita coisa. Ela camufla a verdadeira identidade do Espírito. Então, por exemplo, quando nós estamos passeando por uma rua e a gente começa a observar as pessoas ali, nós não fazemos ideia do nível de maturidade daqueles espíritos. Às vezes, pela forma como eles se conduzem, a organização das ruas, das casas, a gente começa a ter uma ideia. Mas essa ideia ainda é muito superficial, porque a gente não consegue identificar de imediato, por conta da experiência da matéria, a qualidade específica de cada espírito. Só quem consegue isso são espíritos superiores, não é o nosso caso. Então, por exemplo, alguém vinha até Jesus, pedir alguma instrução, e Jesus conseguia olhar para aquela criatura e saber o que ela precisava. Mas é Jesus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai capturar uma coisa específica do Evangelho e achar que aquilo ali é absoluto. Não, não é. As coisas estão conectadas, tudo é conectado. Por exemplo, quando o jovem rico vem até Jesus e diz: olha, Senhor, eu já sigo toda a lei de Moisés, eu já faço tudo bem direitinho, o que é que eu preciso ainda mais? Jesus, tem tudo, tem para os pobres. Alguém pode pegar isso e achar que vender tudo que tem que dar para os pobres é bom. Não, não é. Aquilo ali servia para aquele homem. Para Nicodemo, Jesus mandou ele vender as coisas dele. Joana de Anjos, o Joana de Curso, né? Jesus mandou ela pegar as coisas dela? Não, não mandou. Mandou para Zaqueu, Jesus pediu para ele vender tudo? Não. Para Mateus? Não. Pediu para aquele. Por quê? Porque Jesus sabia que para aquele homem a necessidade de amadurecimento naquele momento dele era essa. Então, estão entendendo? Alguém precisa de cura, ele cura. Alguém precisa de conversa, ele conversa. Mas isso é Jesus. A gente não tem essa capacidade de olhar para a pessoa, identificar a energia dela e saber o que ela precisa, porque a gente não sabe o que a gente precisa. Então a gente. E por que nós temos essa dificuldade de observar isso na experiência da matéria? Porque os espíritos, eles não são todos iguais, repito. Então, Kardec, ele começa a nos explicar que existe, isso aqui não é uma coisa fechada, tá? Mas é uma estrutura pedagógica que Kardec oferece. 3 níveis de ordens de espírito. Os espíritos puros, superiores, eles não precisam mais reencarnar, eles não sofrem mais. Então você pode mentir, pode cuspir na cara dele, dar um chute na canela desse espírito e ele não sofre. Não sofre mais. Espírito puro. Tá? Não precisa mais reencarnar, não tem mais karma que necessitasse prova de expiação. Primeira ordem. Segunda ordem, são os espíritos que a gente pode chamar de bons espíritos.
Só que eles já são predominantemente bons, mas ainda tem necessidades evolutivas. Então, qual necessidade? A mais diversa. Ele é um espírito bom, ele já não vai mais roubar, não vai mais mentir, não vai mais falar mal de ninguém, não vai sentir raiva, não vai sentir ódio. Mas ele ainda precisa aprender muitas coisas. E tome mais vários mil anos para aprender. Mas já é um espírito bom. É a segunda ordem. E tem a terceira ordem dos espíritos, que são espíritos que há o predomínio do mal neles. Estes espíritos, eles ainda têm uma consciência muito perturbada e apetites umbralinos ainda são muito afins a ele. Quem são esses espíritos? Quem são esses espíritos? Muito bom. Alguém ficou triste nessa notícia? Algumas pessoas ficam tristes. Alguns de nós ainda acreditam que éramos de primeira ordem, mas não somos. Caso, como é que eu sei qual é a minha ordem? Em qual deles? Aonde é que você está encarnado? No mundo de provas e expiações. Pois é, terceira ordem. Mas não tem como, olha, raríssimas exceções, raríssimas mesmo, são espíritos bons que reencarnam aqui. A maioria dos espíritos, a quase totalidade, reencarnados em mundo de provas e expiações são de terceira ordem. Então, por exemplo, só para que vocês entendam a dimensão como o céu não é terra. Por exemplo, Chico Xavier, Emmanuel, Joana de Ângeles, todos os espíritos de terceira ordem. Aí você acaba tão surpreso comigo, como assim? Pois é, está vendo onde é que a gente está? O Emmanuel, ele orbitava qual colônia espiritual? O Emmanuel. Nosso lar faz parte da psicosfera ou não da Terra? A Terra é um mundo de quê? Pois é. Mas caso o Emmanuel, pois é, para vocês verem que o céu não é terra. A Joana precisa reencarnar, de novo. Não está liberto ainda das amarras do material. O Emmanuel, o tudo de já está encarnado. O Chico até pouco tempo estava com nós. Então, isso é para que a gente comece a refletir a grandeza do que é um espírito puro. Se as referências que nós temos estão todas dentro do espaço, do espaço um espírito de terceira ordem é tanto o espírito que ainda está matando gente, quanto o espírito que já não mata mais ninguém, mas a gente não consegue perdoar. Vocês estão entendendo que não é a mesma? É diferente? É, mas estão todos no mesmo grupo. Espírito de terceira ordem. Ainda tem vínculo com a matéria, ainda tem vínculo com o mundo, com o planeta como esse de nossa expiação. Então, a distância que nós estamos do espírito puro é muito longe ainda. Passou perto da Terra, mas ainda tem coisa para aprender. Até aqui nesse momento, está tudo bem com vocês? Está dando para compreender? Tudo certo? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Tá bom? Aqui nós estamos. E o Evangelho é tão desafiador para a gente, porque o Evangelho é uma proposta de conquista consciencial que os espíritos de primeira ordem já orbitam em torno do Evangelho. Então, o Cristo oferece para a gente uma proposta que é para quando a gente tiver há milhares de anos mais evoluído, a gente vai ter aquela mesma dimensão que o Cristo apresenta sobre o Evangelho. Por isso é desafiador, porque é um convite para uma próxima versão nossa. O Evangelho, na sua pureza, a gente não consegue vivê-lo com essência. Nós estamos treinando, aprendendo, nos esforçando, mas o Evangelho, na sua essência, é um convite para uma versão nossa que ainda não está pronta. Essa versão nossa atual dá conta de algumas coisas, mas não dá conta dele. Alguém aqui ainda sente dificuldade de perdoar no momento imediato da agressão? Alguém aqui ainda
que ele tem dificuldade de fazer coisa boa? Dificuldade. Por exemplo, hoje você está de folga. Você está de folga hoje. Você não precisa fazer e trabalhar, você está de folga. Todos aqui, nós, somos aquele espírito que vai 4 horas da manhã, estando de folga, acordar, fazer 1 hora de exercício físico, arrumar a casa por completo, fazer todas as atividades, vai ler por mais 4 horas, depois vai produzir algum seminário, alguma palestra para ser feito depois, vai escrever mais 5 páginas de um livro edificante. A gente, no dia de folga normal, somos esse espírito? Nós não somos esse espírito ainda. Então nós ainda estamos num outro patamar, tudo certo aí? Portanto, por isso que é desafiador para nós viver a experiência do Evangelho. Eu não estou dizendo que é impossível, a gente vai conseguir, mas a gente precisa colocar o pé no chão, de entender que no primeiro momento vai ser desafiador sim. Por quê? Pela nossa condição, pela condição que nós estamos agora. Por isso que eu preciso apresentar para vocês algumas aceitações que nós precisamos ter para a gente poder se conhecer, entender a nossa dimensão e a partir daí ter mais sobriedade nas análises que a gente vai fazer sobre as nossas necessidades. Sem eu entender o lugar que eu estou, eu não consigo entender para onde eu posso ir. Tem algumas coisas que a gente precisa aceitar. E de novo, não por julgamento, não por tristeza, mas por naturalidade. Porque muitos de nós começam a achar que porque eu entendo a proposta da eu entendi o que Jesus quer dizer aqui, pronto, eu estou pronto. Não está. Sinto muito dizer que está. Então, algumas coisas. Primeira delas, eu já introduzi aqui para vocês. Eu preciso aceitar que eu sou um espírito de terceira ordem. E está tudo bem. Eu preciso aceitar que eu ainda tenho apetites umbralinos. E está tudo bem. Cada um que é apetites umbralinos? Tudo aquilo que está vinculado ao meu eu inferior. Os meus desejos, as minhas carências, as minhas questões ainda, que não são vinculadas com a minha melhor versão. Por exemplo, alguém aqui, para ser sincero, está completamente imune às questões relacionadas às disputas de poder mundano. Por exemplo, todo mundo aqui está completamente imune quando vem os períodos eleitorais, quando vem as disputas ideológicas políticas. Ninguém aqui nem sente nada sobre isso, eu fico tranquilo, ou ainda tem divergências. Sim ou não? Disputa de poder é ou não uma característica umbralina? De forma. Nós estamos ou não vinculadas ainda a elas? Então nós temos apetites umbralinos. Está tudo certo? Isso me diminui? Não. Não me diminui nem um pouco. Esta é a minha versão atual. E este é o mundo no qual eu estou me encarnado. O mundo de própria expiação. Aqui os amigos são todos desse jeito, são todos desse nível. Embora nós vamos encontrar lugares onde tem um pouco mais de educação, mas na média, o planeta é isso. E está tudo certo. Vamos aceitar isso com naturalidade. Para que a gente não comece a olhar para Jesus e achar que porque eu posso falar alguma coisa política, porque eu sei falar isso, sei fazer aquilo, já se repetir aqui que está no Evangelho, eu já estou avançando. Não necessariamente. Entenda primeiro onde você está. Tudo certo? Primeira aceitação, já foi essa, né? Outra. Eu preciso assumir que no mundo eu vou ter aflições. Eu preciso aceitar isso. Que é a volatilidade da nossa experiência aqui na matéria. O quanto ela é fortuita, o quanto ela é passageira, o quanto ela muda muito rápido. Eu tenho que ter noção disso. Amanhã, algum de nós pode não abrir os olhos mais na matéria. Nós não temos um controle sobre isso. Eu preciso aceitar que no mundo eu vou ter aflições. E que, tendo aflições, eu não sou menos ou mais do que ninguém.
Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Não, a natureza deste mundo é essa. Se você aceitar que você vai ter aflições em algum momento, você começa a ser mais sóbrio. Você começa a parar de viver com esse medo, desesperado, de apego, que eu vou perder. Vai, a qualquer momento pode perder. A qualquer momento a gente pode perder qualquer coisa, inclusive a nossa vida material. Eu preciso aceitar isso. É um grande desafio para entender essa proposta encarnatória aqui. Filhos, trabalho, saúde, a qualquer momento tudo isso pode. A gente não tem muito controle sobre isso. Reencarnar na Terra não é assim. Tá? Terceira aceitação é que eu preciso ter um papel observador diante da vida e não julgador. Se eu tiver um papel observador, eu começo a fazer aquilo que é o meu principal objetivo: entrar em comunhão com Deus. Entrar em comunhão com Deus é quando eu começo a capturar a harmonia das coisas. O que é a harmonia das coisas? Vamos lá, ó. Ninguém vem cá por acaso. Todos nós passamos por um longo processo de planejamento reencarnatório. Longo e demorado. E esse processo reencarnatório, ele visa as nossas principais necessidades evolutivas. Então, ó, a família onde eu vou nascer, a cidade onde eu vou nascer, os familiares, a composição genética dos meus familiares, as doenças que eu vou poder desenvolver por conta da família onde eu nasci. Tudo isso foi muito bem planejado. Tudo isso faz parte das minhas necessidades evolutivas. Nada por acaso. Quando eu começo a entender que tudo tem um propósito para razão de existir, eu começo a perceber que não adianta eu fazer certos tipos de julgamentos de que aquilo é ruim ou é bom para mim, de maneira cega. Eu preciso me conectar com esse contexto harmonioso que me cerca. Então parece um caos, né? A gente vive num lugar que tem violência, mas calma. Tem uma harmonia invisível nesse momento que você não consegue observar. E por não conseguir observar, a maioria de nós bagunça tudo. Então a gente planeja várias coisas, mas chega aqui e bagunça tudo. Porque a gente deixa que os apetites umbralinos tomem conta da gente. E a gente começa a se guiar por nossas carências, por nossas revoltas e tudo mais. E eu não consigo entender a harmonia que tem esse propósito de eu reencarnar aqui nessas condições que eu reencarnei. Por exemplo, acontece muito na casa espírita. A pessoa tem mediunidade. Se ela nasceu com mediunidade e aflorou uma forte mediunidade, qual é a dica? A dica é que ela vai precisar viver uma vida um pouco restrita, disciplinada e com contato com a realidade espiritual. É um convite que Deus está fazendo. E você nasceu com mediunidade. Todos nós temos mediunidade. Tudo certo? Até aí. O outro coleguinha nasceu com uma capacidade argumentativa muito boa. E uma capacidade intuitiva também, a mediunidade intuitiva muito boa. Já também tem uma dica de possibilidade de trabalho das pessoas. Eles se reúnem, se encontram numa casa espírita e vão começar a trabalhar na prática mediúnica. O que tem mediunidade começa a dizer o seguinte: olha, eu queria tanto ser dialogador. Que tem mediunidade. O que tem a capacidade argumentativa, mediunidade que diz: olha, eu queria tanto ser melhor de si. Percebe? É só ele se conectar com a harmonia que foi construída. Está tudo bem harmônico, tudo. Não, mas eu não quero. Eu quero outro mundo. Percebe? Aí a pessoa é artista. Canta muito bem. Mas tem dificuldade de argumentar, de construir raciocínios lógicos, sequenciais. Outro
falar, de construir raciocínios e tal. Que poderiam fazer palestra. Mas eu queria tanto cantar, rapaz, porque eu acho tão bonito quando as pessoas me assistem nada. O que canta que é cantar da televisão, o que canta ser palestrante. Eu acho, percebe? Na maioria das vezes somos nós que desarmonizamos a nossa existência. Porque eu não adquiro a atitude observadora sobre minha vida. E vou bagunçando tudo. Sou uma pessoa que visivelmente era para se conectar com tal grupo de pessoas, vai ver o outro. Entendeu? Mais ou menos o seguinte, é para me conectar com a galera da MPB, eu digo, não, eu quero jogueiro. Né? E por aí vai. Porque eu não observo muito qual seria a harmonia necessária para a minha vida. Eu vou estar usando, vou me empregar aqui que não era para mim, vou para outro lugar que não era, e a vida fica toda bagunçada. Eu tiro minha vida de prumo, porque eu não aceito e eu preciso ter uma atitude observadora na minha vida. Tá? Um outro item é que vai dar um complemento para esses pontos que eu trouxe, que é o seguinte. O Allan Kardec, ele perguntou, quando eu estava classificando o livro do Espírito, como é que seria a caridade no sentido que Jesus realmente entendia. O que é a caridade para Jesus? E essa pergunta é muito boa, porque a gente bagunça muitas coisas. É impressionante como a gente bagunça. A gente tem uma preguiça danada de conectar as informações e quer pegar uma coisa só e fazer com que ela seja absoluta. A gente faz isso em todo lugar, em todas as religiões. Do Espiritismo é diferente. Tem uma máxima que está no Evangelho do Espiritismo, que é uma máxima muito bonita, e que é uma máxima que nos motiva a todos os espíritos, mas ela não é absoluta. Que é assim, ó, fora da caridade não há salvação. Entende essa máxima? É bonito, é verdade, mas ela não é absoluta. Ela tem que se conectar com as outras coisas. Uma coisa nunca pode ser tudo. Entende isso? Uma coisa nunca pode ser tudo. Porque senão ela tem que existir. Por exemplo, um mandamento divino: honrar pai e mãe. É um mandamento celestial? Não. É um mandamento divino. Ok, isso não tem dúvida. E quando você tem um pai abusador, uma mãe narcisista, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar como é que seria honrar pai e mãe dentro desse contexto. Não é verdade? Porque não dá só para entender absolutamente que, olha, tudo agora que os pais são super-heróis de tudo, não, calma. É para honrar pai e mãe, mas você vai ter que analisar cada situação, inclusive as duas. Percebe? Nunca pegue uma coisa como absoluta. Dica importante, nunca pegue. Então, fora da caridade não há salvação. Aí tem algumas armadilhas. Isso aconteceu muito no Brasil, que era o quê? A gente vai ter que fazer um monte de assistência social para se salvar. Então era comum nos centros espíritas, todo centro espírita tem que ter ou um orfanato, ou um abrigo de idosos. Em 1950, 1960, isso era comum. Cada casa espírita tem uma instituição filantrópica e tal. E na cabeça de muita gente, eu estou fazendo o que eu posso para evoluir. Não necessariamente. Você pode estar ajudando alguém, a ajuda está servindo para a pessoa, mas você está evoluindo porque tem outras questões suas. Não, mas eu estou fazendo a caridade. Então, eu sei, é muito importante, ajuda a se desprender, mas ela não é absoluta. Allan Kardec, não sei se já preveu algum tipo de coisa como essa, pergunta: como é a caridade tal qual entendia Jesus? Questão 625 do livro dos Espíritos. E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. É o BIC: benevolência, indulgência e perdão. Vamos entender isso aqui. O que é a benevolência? Benevolência é uma postura positiva diante da vida. É colocar um olhar do bem sobre tudo e sobre todos. Gente, isso daqui é essencial para você ter uma vida boa. Por quê? Porque lembra que eu falei do nosso eu inferior, do nosso apêndice umbralino, das nossas sombras, elas estão tudo aqui, né?
E a gente tem uma tendência muito grande, até pela psicosfera do mundo quando a gente está, de ser negativo em tudo. Alguém tem trazendo uma notícia sobre outra pessoa, a gente já quer pensar em uma coisa negativa. Alguém conquistou alguma coisa, a gente já fica imaginando o que foi que fez de errado ali. Então, sabe, tudo que às vezes chega até nós, a gente coloca um pezinho de malevolência, sabe, de maldade. Isso estraga a nossa jornada. O que os Espíritos nos ensinam é que benevolência é uma atitude que a gente tem que ter dentro da vida. Enxergar a vida com um olhar leve, bondoso. Não é encobrir o erro de ninguém, não. Não é ficar passando pano em ninguém, não. Você enxerga a realidade como é. Mas a sua atitude energética é de coisa boa. Alguns de nós realmente somos pesados. Então, alguns de nós realmente somos pesados. Sabe? Você vai conversar com a pessoa pensa enorme, assim, tudo que ela tem. Já perceberam como? Porque assim, olha, é muito fácil a gente olhar as coisas com mal das coisas, porque a gente está no mundo de provas e expiações. Só que tem coisa ruim. Não falta não. Entende? Então, olha, se eu for olhar, eu chego num lugar, eu digo, olha só, fulano é uma pessoa muito educada, mas também faz isso, faz aquilo. As coisas estão melhorando, mas também estão piorando naquilo. Então, vai ter sempre coisa ruim aqui, gente. Então, mundo de expiações. Alguns de nós têm esse hábito de que quando vai trazer algum tipo de diálogo, é só para olhar as coisas negativas. Olha, o mundo tem isso aqui de minha vida, tem esse tipo de violência, tem esse tipo de desigualdade, tem esse tipo de tem. Você vai correr com nada, porque é muito para as expiações. O projeto dele é para ser temporariamente assim. Tá? Então, o que é o antídoto que o Cristo nos ensina? De ter um olhar bondoso para com tudo na criação divina. Porque tudo faz parte de um contexto harmonioso, olhando de longe. Tá certo? Olhando de longe tem uma harmonia que protege tudo. O olhar de benevolência me ajuda a enxergar os planos de Deus. O olhar de benevolência me ajuda a enxergar os planos de Deus. Tudo certo até aí? A indulgência. A indulgência, ela diz respeito a uma atitude de ser mais tolerante aos erros dos outros. De novo, não é passar o pano, mas eu preciso entender que eu estou no mundo de provas e expiações e todo mundo aqui é perfeito. Há uns anos atrás eu descobri uma coisa que me libertou de muito sofrimento. Que é o seguinte, atualmente falando, esta minha versão que está próxima de completar 35 anos de vida, e aqui eu abro parênteses. Quando eu tinha a idade do meu filho, e minha mãe dizia que tinha 30 anos, eu ficava imaginando, cara, 30 anos, muito velho, né? Uma pessoa com 30 e poucos anos, é uma pessoa muito velha. Cá estou eu aqui com 35 anos, mas aí me sentindo com uns 20 anos. Eu fico imaginando, olha só, né? Pois bem, mas eu aprendi uma coisa, que é o seguinte: eu só começo a querer bem a uma pessoa de verdade depois que a gente tem uma discussão, uma desilusão, que eu vejo essa pessoa com raiva de mim. Enquanto eu ainda não vi a pessoa com raiva de mim, eu ainda não confio muito nela. Porque se eu ver ela com raiva de mim, e depois a gente faz as pazes, eu sei qual é o limite dela. Eu sei até onde ela pode ir. Eu sei a humanidade dela. Até isso acontecer, eu ainda não conheço. Tá certo? Bom? Então, veja só. Às vezes você tem uma relação com uma pessoa de 5, 6 anos, só que você não se desentender. Ou seja, não se conhece. Não se conhece. E no desentendimento, como é que vocês vão reagir? Depois que ultrapassar esse momento, aí vocês vão começar a se tocar de verdade. Porque eu conheço agora quando você vai, eu conheço a sua capacidade de me perdoar, de entender os meus defeitos, de saber das minhas limitações. Até aí eu estava fingindo amizade. Ficava tudo bem. Então, até aqui, gente, tudo certo? Mundo de provas e expiações, a realidade e tal. Então vamos lá.
Por que eu disse que assumi essa postura agora? Eu espero a pessoa se sabotar comigo. Porque isso, inclusive, é um treino para a indulgência. Porque eu preciso entender que todo mundo aqui é falho. Todo mundo vai me decepcionar em algum momento da minha vida. A gente precisa aceitar isso. Olha, todas as pessoas que estão ao meu redor vão se decepcionar comigo em algum momento. E eu vou me decepcionar com elas em algum momento. E isso vai ser um treino de indulgência. Porque no mundo de provas e expiações não tem espírito bonzinho. Percebe por que a indulgência é importante? Porque se eu não sou uma pessoa indulgente, eu vou ser uma pessoa super revoltada, super magoada, super reativa. Porque eu não vou aceitar que ninguém erre comigo. Alguém que está assim, leva ou não a vida de forma mais pesada? Uma coisa que a gente precisa aprender é o seguinte: quem sou eu para não passar por isso? Alguém que magoou. Primeira coisa, quem sou eu para passar por isso? O Cristo foi crucificado. Principalmente para não ser enganado, para não ser traído, para não ser agredido. Acontece. Né? A indulgência. Eu preciso adquirir um pouco mais de tolerância. Tá bom? Veja, as pessoas que erram, elas precisam passar pelo critério da justiça, etc. Não é isso, deixa eu ficar claro. Não tem nada a ver com passar pano na cabeça da pessoa que erra com a gente, não. Não é isso. Mas é internamente eu preciso aceitar que é isso mesmo. É isso mesmo. E o último perdão, que eu complemento desse tudo, que é o seguinte: olha, aconteceu comigo, mas eu não vou carregar isso comigo. Não vou carregar isso comigo. Porque são escolhas que a gente faz. Há 2 semanas atrás, um amigo meu, espírita, trabalhador, uma pessoa maravilhosa, que eu particularmente quero muito bem, advogado, estava passando por uma situação desafiadora no seu vida pessoal e me ligou pedindo uma conversa, né? Pedindo uma opinião sobre determinado assunto. E em Minas Gerais era mais ou menos assim: uma pessoa estava desenvolvendo para com ele uma atitude muito ruim, chegando até a fazer ameaças de outro para ele, criticando muito ele, e de maneira gratuita. Houve um desentendimento, e essa outra pessoa se ressentiu e partiu para esse tipo de ataque com ele. E todos ao redor dele, e ele, um grande advogado que ele era também, o recomendava que ele fizesse uma denúncia contra essa pessoa, inclusive de ameaça. Dado todo o embrulho que já tinha da vida dessa outra pessoa, do agressor, isso poderia desencadear muitas outras questões. E eu perguntei: quanto tempo isso está acontecendo? Olha, tantos meses. Qual a intensidade da agora? Ele disse: não, está fracando. Está fracando no semana. Digo: olha, irmão, se você fizer isso, denunciar ele, e você sabe todas as consequências que vai ter para ele, porque você tem as provas e tudo, não era nada grave, tá, gente? Coisa, mensagem, WhatsApp, nada grave, nada que colocasse em risco a vida dele, a saúde dele, nada. Coisa que enche o saco, né? Igual, se você denunciar e tudo mais, tem uma questão. Você hoje não tem nenhum vínculo com ele. É ele que está querendo se vincular a você. Energeticamente você se sente, né, dói em você, mas energeticamente é ele que está. Você não está produzindo nada para ele. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Aí sim você não tem um fim. Você vai agora estar vinculado com essa pessoa, você vai ter que ir para a audiência, etc e tal, durante alguns meses, tá? É uma opção sua. Me parece que como a intensidade está diminuída, está se cansando. Então talvez, se você falar firmemente com ele, dar um ultimato para seguir nesse momento. Ele ponderou, as outras pessoas não, vai em frente, aquela coisa toda. Ele fez a ponderação e decidiu seguir por esse outro caminho. Passou.
todo mundo deve agir como ele, cada situação. No caso dele, eu repito, não tem nenhum risco físico, de tentar nada. Era só uma extensão de saco mesmo. Né? E se ele tivesse sido diferente, até hoje ele estava nessa pergunta agora para se resolver aqui. Estou usando isso daqui para utilizar como um exemplo, né? Uma alegoria do que seria o perdão. O perdão é quando eu não quero mais carregar vínculo nenhum com a pessoa. Entende? Perdão não é uma ajuda ao outro. Eu vou perdoar. Não, você não está ajudando o outro, não. O perdão é para você. Você está escolhendo. Eu não quero mais ter vínculo com esse mal que me aconteceu. Isso é o perdão. Dificílimo, tá, gente? Difícil. As pessoas que dizem que é fácil perdoar, ou elas não sabem o que é perdão, ou elas são mentirosas. Só tem essa por isso aí. Você escuta alguém dizendo, é super fácil perdoar. Não, tem outra terceira saída. Houve um erro no projeto reencarnatório dessa pessoa, e ela, sendo um espírito de primeira ordem, reencarnou enganada no mundo de expiação. Então, ou ela está mentindo, ou ela não sabe o que é perdão, ou Deus errou no planejamento reencarnatório dela. Então, são essas três saídas. Porque perdoar não é fácil para ninguém. Tá bom? Então, dito isso, benevolência, indulgência e perdão. Vocês percebem que é muito importante que eu entenda aquelas aceitações para eu conseguir viver essa experiência da caridade como Jesus entendido? Por exemplo, para eu ser benevolente e indulgente com as pessoas, eu preciso aceitar que eu sou um espírito de terceira ordem. Então, aconteceu alguma coisa que eu não gostei. Veja, se eu entendo que eu sou um espírito de terceira ordem, que eu faço várias coisas que as pessoas também não gostam, já se torna imperativo para que eu use benevolência para com o outro. De indulgência também, de perdão também. Então, aceitar que este mundo não me sofre expiações, aceitar que eu preciso ter esse olhar observador para as coisas que acontecem na minha vida. Porque esse olhar observador faz com que eu consiga capturar os recursos pedagógicos da divindade no momento que está acontecendo. Então, na nossa vida, os acontecimentos que vão se sucedendo, eles dizem respeito ao conjunto de aprendizados que a gente precisa. E isso muitas vezes é doloroso aceitar, porque alguns de nós passam por grandes sofrimentos. E dentro desse sofrimento eu perco a minha capacidade observadora e passo para ter uma postura julgadora. E aí eu não aprendo o que é que Deus queria me ensinar naquela determinada situação. Então a divergência que eu tenho com as pessoas, aquilo que me faz ter raiva, tudo isso tem um propósito. A postura observadora me ajuda a entender isso. Porque este mundo aqui, gente, abafa muitas coisas. A matéria, gente, ela não é fácil, a matéria é desafiadora. Ela faz com que a gente não tenha a capacidade de ver nem a nossa própria dimensão espiritual. Então muitas vezes a gente se engana achando que é mais do que realmente nós somos. E, mais um ponto, é entender que o Evangelho, gente, ele oferece para a gente uma experiência individual e silenciosa. Isso deve ser normal para alguns de vocês vão estranhar isso que eu vou dizer aqui agora. Mas é meu papel, né? É trazer essa provocação. Vocês ficam para vocês se servir, vocês estudam, senão eu jogo fora. Mas vejam só. O Evangelho é uma experiência individual e silenciosa. Por quê? Se tratando nós de espíritos de terceira ordem, nós somos, podemos dizer assim, espíritos endividados. Nós não somos espíritos que viemos em missão de constituir uma evolução espiritual para outras pessoas. Nós estamos aqui para desenvolver um processo nosso. Por que muitas pessoas se impactam com isso? Porque muitos de nós construímos a ideia de que o meu papel enquanto cristão é levar o Evangelho para o mundo.
para as outras pessoas e ajudar as outras pessoas a serem melhores. Espíritos de terceira ordem, como somos nós, geralmente não damos conta nem de nós mesmos. Então, definitivamente, o nosso papel é cuidar de nós. A consequência do cuidado de nós vai ser construir um ambiente ao nosso redor muito melhor. E outras pessoas que se aproximam de nós se beneficiam dessa energia que nós estamos transformando em nós. Porque ninguém tem o controle de cuidar do outro. O Evangelho não serve para o outro, só serve para você. Mas o outro, aí ele vai ter que fazer essa mesma frase. O Evangelho não serve para ele. E cada um precisa fazer o seu papel. Porque veja, o Espírito é uma individualidade. A consciência do Espírito é individual. Eu não consigo entrar na consciência de outro Espírito. Eu não consigo fazer mudanças na energia do outro Espírito. Eu não consigo, não dá. Isso é contra as leis divinas. É o outro Espírito que precisa executar a mudança do padrão vibratório dele. O que é que eu posso fazer? Eu, evoluindo e melhorando o meu padrão vibratório, eu começo a influenciar pela minha energia, pelo meu exemplo, mas de influenciar para modificar, existe uma grande diferença. A mudança ela é individual e ela é silenciosa. Por isso que ela é muito trabalhosa. Por isso que ela demora muito tempo. Poxa, Cazuza, eu achava que eu era um missionário, que eu tinha que mudar as pessoas. Olha, eu começo fazendo um exercício para só saber se você está pronto para realmente ser esse missionário do nada. Né? Eu vou começar comigo e aí vocês utilizam o meu exemplo para vocês também, pode ser? Vocês estão vivendo o que quer, né? Todo mundo consegue viver. Vocês com certeza estão vendo uma pequena protuberância que está surgindo dessa região minha aqui, estão vendo? Um pouquinho nas laterais. Nada muito extravagante, mas certo? E aí vocês vão levando para vocês outras áreas da vida. Veja, isso daqui já é um sinal de certo descuido, né? Tudo certo? Do ponto de vista de saúde. Não estou nem preocupado com estética, não. Saúde, tá? Meu. Alguém aqui pode fazer isso por mim, diminuir essa minha pequena circunferência aqui? Não. Só quem pode fazer isso é quem? Um espírito que não está dando conta, tem que cuidar disso daqui, só eu posso fazer. Eu tenho condições de sair mudando a consciência de outras pessoas. Aí vamos cuidar da coisa. A gente está fazendo todo o nosso papel de alimentação, de sono, de cuidar da família, tudo 100%. Ora, se eu não estou conseguindo fazer nem aquilo que só cabe a mim, como é que eu vou colocar na minha cabeça que agora eu sou o que vai revolucionar, que vai mudar? Eu não estou cuidando nem aquilo que só eu posso cuidar. Percebe? Então eu usei aqui um exemplo simples, que é cuidar do corpo físico. Mas isso tem um cuidado com a mente, tem vários tipos de cuidados que a gente não faz em nós mesmos. E aí eu começo a achar que eu vou dar conta de cuidar do outro, não vai, gente. Não. Por isso que o Evangelho é uma experiência individual, é sua, meu irmão, é você e você mesmo. Poxa, mas e essa questão da gente, sabe, construir um mundo melhor? Se muda. O mundo já melhorou quando você muda. O mundo já melhorou quando você muda. Então, se a gente começa a entender essas diretrizes que o Espírito nos apresenta, não sei vocês, mas para mim o projeto se torna muito mais fácil de compreender. Porque agora, olha, primeiro eu não vou ficar achando que o céu é perto. Eu não vou acreditar que uma conversão
vai fazer com que eu mude de patamar espiritual, que a minha crença com que eu sou espírita, que eu vou acreditar em encarnação. Eu começo a entender, botar os pés no chão e entender que o céu não é terra. Eu começo a entender qual é o meu padrão evolutivo, qual a distância que eu estou de espíritos mais maduros. E eu começo a entender o mais importante, que é um esforço que eu tenho que fazer. Porque, gente, encontrar a face de Deus, entrar em comunhão com Deus, é o grande objetivo nosso. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, pensam assim, cara, nós existe mudança rápida. Por exemplo, todo mundo que conviveu com Jesus mudou. Aí eu pergunto a vocês, quem foi que disse? Alguém já leu há 2000 anos? Quem não leu, leia antes de se encarnar, tá? Vocês vão pegar o livro, recomendação, e vão colocar no relógio de 30 minutos. Todos os dias vocês têm 30 minutos. E um mês está terminando. É maravilhoso. Tem um encontro do Emmanuel, quando ele era o senador romano, ele se encontra com Jesus. Jesus cura a filha dele. E ele, no nível de arrogância, assim, a mulher, a esposa dele, embora romana, mas altamente sensível, espírito já bem evoluído, dizia: vai procurar um galileu, vai procurar vossa filha. Deu procurar um galileu e cacar na mão do senador romano. Aí ele se encontra com Jesus, vendo o piripaque, que ele não dá conta da energia, né? Desmaia, mas não dá um pique na cara de Cristo. Não dá um pique. Aquela reencarnação, nas outras, começou a mudar, mas ele se encontrou com Jesus aqui, ó. Porque a decisão era dele. Entende? Ele partilhou da energia do Cristo. Porque o que mais acontecia com Cristo, e que é o que acontece com os espíritos puros, né? Que a gente não dá conta de conviver com aquela energia e não mudar, pelo menos ali, um pouquinho que a gente pensa. Nem que quando a gente se afasta dela, a gente volta. Sabe, igual a gente está na palestra e a mente da gente fica arejada, a gente tem várias opções. Aí chega para cá, começa a brigar com o esposo, com a esposa, com o menino, o cachorro fez cocô dentro de casa, fez xixi, a gente começa a ficar bravo e volta todo de novo. Do mesmo jeito. Então, quando eles tinham contato com Cristo, que capturava aquela energia, que começava a tocar nas nossas células, aí você diz: eita, peraí, alguma coisa está acontecendo. O Emmanuel, o público, né? Viveu isso. Então ele desmaia, ele fica no torpor, ele não lhe dente, fica tonto. Se afastou de Jesus, quando ele chegou em casa, ele estava curado. E a esposa disse: olha, enquanto você saiu, teve um momento que apareceu um clarão aqui no quarto e nossa filha pulou depois disso. Ela estava com cerise. Ele vai e diz: isso foi os médicos que nós pagamos para poder curar ela. Nada teve a ver com esse galileu. Tipo assim, não deu nem com a cara ao Cristo. Está claro o que eu estou querendo dizer? Que é individual. Não é só o contato, não é só entender a palavra. É o esforço que eu faço para mudar verdadeiramente o meu padrão energético. E é uma experiência silenciosa, gente. É uma experiência contemplativa. É uma experiência que nas coisas práticas da vida eu vou vendo a atuação divina na minha existência. Eu repito, pessoal, são as coisas práticas. A gente perde muito tempo querendo conquistar o mundo. A gente perde muito tempo querendo ter o reconhecimento do mundo. Mas existe uma certa invisibilidade que é maravilhosa, que dá para a gente um contato com o divino. Não tem nada que nos aproxime mais de Deus do que uma vida simples. Cuidar do seu lar, cuidar bem dos seus filhos, cuidar dos seus animais, das suas plantas, ter uma vida tranquila e, se possível, calma. Não tem nada que nos aproxime mais de Deus do que isso. Tudo mais são as ilusões do mundo. O mundo bagunça a nossa mente. Bagunça, eu tenho que fazer aquilo, eu estou perdendo tempo. Vocês percebem que hoje a gente está sempre com essa atrasado? Eu estou perdendo tempo, estou deixando de ganhar dinheiro, estou deixando de ter outro trabalho, estou deixando de fazer outra coisa. Pois é, são as ilusões do mundo material.
as ilusões do mundo material. Uma vida simples, calma, contemplativa e silenciosa é a vida que nos aproxima de Deus. É só a partir desse silêncio que a gente vê a verdadeira face de Deus. Meus amigos, eu espero de verdade, com o coração aberto, que de alguma maneira essas reflexões tenham provocado alguma coisa. Se alguma coisa me serviu, no decorrer dos próximos dias, fique trazendo ela de volta. E não acreditem em absolutamente nada do que eu disse. Construam, a partir disso que eu li, a partir daquilo que eu falei, as suas próprias análises. Apliquem as suas medidas. E se não servir, deixa guardadinho. Mas eu espero que de alguma maneira tenha provocado alguma reflexão útil para vocês. Porque para mim falar de Evangelho é um desafio. Mas eu não consigo mais olhar para o Evangelho sem trazer para essas reflexões os critérios tão importantes que a doutrina espírita nos trouxe. Então, entender o Evangelho nessa perspectiva, aquilo que Kardec também trouxe, para mim traz uma completude que agora sim, agora eu consigo entender a lógica por trás dos desafios que o Evangelho nos oferece. É isso. Nosso tempo chegou. Muito obrigado.